Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes. No Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou tentar prever o que vai acontecer na 7ª temporada aí. Primeiramente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Pra quem não sabe, no ano passado, né, na verdade na temporada passada, que foi esse ano, a gente acabou acertando algumas coisinhas que foram bem legais. E eu acredito que eu vou acertar mais algumas coisas nesse vídeo. Mas, pra que a gente continue esse trabalho, a gente precisa de vocês. Então, peço que você se inscreva. Se você já é inscrito, então recomendo para seus amigos ou amigas ou inimigos também, vai que assim vocês viram amigos, né? Muitas imagens saíram dos bastidores da 7ª temporada, muita coisa, a gente já tem algumas informações. As filmagens não terminaram, eu tô gravando esse vídeo em novembro, as filmagens, se eu não me engano, vão terminar só em janeiro, mas já passou muito tempo das filmagens, alguns canais já fizeram vídeo já falando sobre alguma coisa. Eu preferi esperar um pouco, porque daí eu poderia ter um conteúdo um pouco mais preciso pra tentar revelar as coisas pra vocês. A primeira coisa que eu separei aqui pra vocês é que o Jorah, ele vai ir pra Cidadela, e lá ele deve encontrar o Sam, obviamente, porque o Sam tá lá. E daí, como o sobrenome do Jorah é Mormont, e o Sam foi comandado pelo Lorde Comandante Jeor Mormont, que é o pai do Jorah, é muito provável que o Sam ajude ele a encontrar uma cura pro Escamagres e que ele realmente vá conseguir, porque depois de ser curado, a gente já viu imagens de que o Jorah, ele vai até Pedra do Dragão para encontrar a Daenerys. Por falar nisso, Pedra do Dragão será a residência de Daenerys. Pedra do Dragão é a sede da família Targaryen. Quando eles saíram de Valíria, antes do cataclisma de Valíria, né? A menininha que eu esqueci o nome agora previu que iria acontecer o cataclisma. Eles foram para Westeros e em Westeros eles se instalaram em Pedra do Dragão. E de Pedra do Dragão, Aegon foi capaz de conquistar Westeros depois. Depois a gente vê o Jorah, ele vai até Westeros, né? Ele chega até Pedra do Dragão e lá ele encontra Daenerys e ele vai se colocar novamente ao dispor de Daenerys, que ela falou que quando ele encontrasse a cura, que ele voltasse. Ele encontrou a cura e voltou agora. Outra volta que a gente também acha que pode acontecer, porque a gente já viu em imagens, é o Gendry. Ele está sumido desde a 3ª temporada, quando a Melisandre tinha raptado ele, iria matar ele, sacrificar ele para tentar dar a vitória para os Stannis, né? Porque o sangue de um rei tem poder e etc. E ele obviamente é filho de um rei, né? O do Robert. Mas daí o Davos foi e ajudou ele, ele acabou escapando, fugindo pra sabe lá onde, e daí agora ele volta. Ele volta e pelas imagens que a gente viu, ele parece que vai se juntar ao time do Rei do Norte, o time do Jon Snow. Por falar nisso, essa cena que a gente viu entrando do Gendry entrando num bote, ela parece que vai acontecer 2 vezes, pelo que a gente viu, obviamente, nas filmagens. Parece que em algum momento o Jon e o Tyrion e o Davos vão acabar indo para Porto Real para fazer alguma coisa que eu não sei, talvez reconhecimento de alguma coisa, ou talvez até mesmo eles saibam que o Gendry esteja lá, alguma mensagem que eles acabaram recebendo de alguma forma para resgatar o Gendry. E lá vai acontecer um encontro entre o Tyrion e o Jaime, né? Que é um encontro que não aconteceu desde que o Tyrion matou o Tywin, e o Jaime prometeu que quando ele encontrasse o Tyrion, ele iria matar o Tyrion. Então vai ser um encontro que vai sair faíscas, com certeza. Outra coisa também legal dos encontros que a gente vai ter é que a gente vai ver o Jon encontrando com o Jorah. Vale lembrar que o Jon tem a garra longa, né? A espada de aço valeriano, que era da família Mormont. O Jorah, segundo o próprio Jeor falou, ele possuía a garra longa, mas quando ele foi condenado à morte, que o Ned Stark foi buscar ele para tentar matar ele fugiu, atravessou o Mar Estreito e acabou encontrando a Daenerys do outro lado do mundo, e ele deixou a garra longa, e o Jeor fala que pelo menos ele teve essa honra, ele deixou a garra longa e não levou a espada com ele. Então o Jeor foi e presenteou o Jon com garra longa. Seria legal a gente ver isso. E outra coisa é que, como o Jorah, ele é um criminoso e o Ned Stark tinha mandado matar ele, talvez o Jon fique receoso ou fique com vontade de cumprir as últimas ordens do pai nesse momento. Mas também vale lembrar que o Jorah, ele recebeu o perdão real. A Sala do Trono de Westeros, ela também foi modificada. Antes, eu não sei se vocês lembram, atrás do Trono de Ferro tinha um vitral com a estrela de 7 pontas, mas agora a Cersei foi, explodiu o grande septo de Baelor, acabou com a fé. Então Westeros virou meio que um lugar laico. Então, ao invés de ter um vitral com a estrela de 7 pontas atrás, agora a Sala do Trono vai ter, atrás do Trono de Ferro, um brasão da casa Lannister, feito de ferro, né?
porque não fazia o menor sentido também que fosse um veado coroado, porque não tem mais nenhum Baratheon vivo. Além disso, as armaduras também vão ter uma nova roupagem também, porque novamente não faz sentido você ter um veado coroado nas armaduras. Então agora a gente tem que ter um leão rugindo nas armaduras, então vai ter essa modificação aí também. As sedes da casa Lannister e da casa Tyrell, respectivamente Rochedo Casterly e Jardim de Cima, vão aparecer nessa temporada. A gente vai ter cenas se passando tanto em Jardim de Cima quanto em Rochedo Casterly. Além disso, a gente deve ter alguns confrontos entre a casa Tyrell e a casa Lannister, né? Vale lembrar que a casa Tyrell, obviamente, está muito puta com a casa Lannister, já que a Cersei explodiu todo mundo que poderia vir a substituir qualquer um dentro da casa Tyrell. A única pessoa que restou é a Olenna, que seguiu os conselhos da Marjorie e acabou indo embora. Caso contrário, a Olenna também teria sido morta. Vale lembrar que casa Tyrell e casa Lannister são as casas que têm o maior exército de Westeros, né? Só que nesse momento a casa Lannister deve ter um pouquinho mais de vantagem, porque eles não têm somente o exército Lannister, eles têm o exército também, a guarda real, tem o exército da cidade, o caramba. Então eles têm um pouquinho mais de contingente talvez, ou então talvez estejam equiparados, já que Tyrell tinha um maior exército de Westeros. O castelo de Trujillo, ou Trujillo, não sei como é que se fala, na Espanha deverá ser utilizado como o castelo, né, como Highgarden, né, mas a gente viu algumas imagens em que o ator que interpreta o Jaime Lannister, o Nikolai Coster-Waldau, alguma coisa assim, não sei pronunciar exatamente o nome dele, ele tá presente nesse castelo gravando algumas cenas, tá com a armadura Lannister, e a gente vê em algumas fotos que tem alguns soldados erguendo o estandarte da casa Lannister. Então, há duas possibilidades. A possibilidade que eu mais acredito é que os Lannister de alguma forma foram lá e conseguiram conquistar Highgarden. Se antes ou depois de Highgarden ser novamente povoada pelos nobres lá, ou seja, quando a Olenna foi até cedeu a frota dela para Daenerys, a gente ainda não sabe se eles já voltaram ou se os Lannister aproveitaram essa fraqueza para poder ir lá e tomar Highgarden, que seria um lugar difícil de retomar. E a gente sabe que vai ter uma grande cena de uma grande emboscada, que o exército Lannister e que o exército Tyrell vai estar presente. Então talvez exista uma emboscada Lannister para tentar pegar Highgarden para eles, ou talvez Highgarden já estivesse tomado e daí a emboscada seja dos Tyrell para retomar Highgarden. Então essa é a vertente de pensamento que eu mais acredito, mas existe também a possibilidade de que o castelo de Trujillo seja também utilizado para gravar cenas de Casterly Rock, né? Porque eles não estão gravando externas, né? Então o castelo ele é meio como se fosse uma base e depois o CG vai passar por cima e vai transformar em uma coisa totalmente diferente. Então é provável que eles possam utilizar, já que o castelo é muito grande, partes de dentro do castelo para Jardim de Cima e parte de dentro do castelo para Rochedo Casterly, né? Como eles só estão gravando as cenas por dentro, né? Então por isso justificaria os estandartes Lannister e também todos os soldados que estão ali. Mas na minha opinião, o Jaime tá de armadura não faz sentido nenhum, a menos que ele tenha acabado de chegar, e aí é óbvio que ele iria estar de armadura com medo de alguma emboscada. Numa temporada que com certeza vai ser de vários reencontros, já que a gente precisa que todo o núcleo que a gente viu até agora se una para que a gente possa ter todos os confrontos, a resolução dos confrontos entre eles, para que a gente possa ter a resolução do confronto contra os Vagantes Brancos. A gente vai ver o Jon e o Theon se encontrando. Pelas imagens que a gente viu, a gente vê que o Jon vai estar lá em Pedra do Dragão e aparentemente o Theon também vai estar, obviamente, já que ele é da guarda, digamos assim, de Daenerys, né? Ele tá junto ao exército da Daenerys e o Jon vai acabar vendo o Theon e o Jon sabe de tudo que aconteceu, né? O Jon sabe que o Theon foi lá e tomou o Winterfell do irmão dele e que foi um grandíssimo filho da puta. Ele prometeu ajuda pro Robb Stark e não deu ajuda, nem enviou, né, um corvo pro Robb Stark pra falar, olha, a gente tá querendo pegar o castelo de vocês, manda uma galera de volta pra proteger o castelo. Não, ele foi filho da puta, se ferrou muito, mas o Jon tá interessado nisso. Então a gente deve ver ali um confronto interessante entre os dois, que quando o Theon desce do bote, o Jon vai lá e já pega ele de porrada, o que deve ser bem legal. Nessa temporada a gente vai conhecer também o Fosso dos Dragões. O Fosso dos Dragões ele fica localizado em Porto Real. E lá em Porto Real eles construíram esse Fosso dos Dragões
para obviamente guardar os dragões Targaryen, né? Hoje o Fosso dos Dragões ele está inutilizado, porque não tem mais nenhum dragão, tá todo derretido, meio que destruído. E ele é utilizado para algumas outras coisas que não tem muito valor assim. Então, algumas prostitutas utilizam o lugar e etc. Então não tem, acho que eles nem vão mostrar isso, só nos livros que isso acontece. Uma coisa também que é interessante dessa cena que a gente vai ver no Fosso dos Dragões é que a gente vai ver muita gente do elenco principal nessa batalhinha aí no Fosso dos Dragões. Então a gente vai ter o Tyrion, a gente vai ter o Jaime, a Cersei, o Euron Greyjoy, a gente vai ter a Brienne, o Sandor Clegane e o Gregor Clegane. Então quer dizer, o Clegane Ball, que é a batalha entre os irmãos Clegane, pode estar começando aí no Fosso dos Dragões. E a gente vai ter também o Jon Snow, além da Daenerys, é claro. Então a gente tem muita gente do elenco principal nessa cena do Fosso dos Dragões, o que deve ser bem interessante. Alguma coisa de muito importante deve acontecer. Talvez isso aí seja até no episódio 6, 7 da temporada. Acredito que no 6, porque no 7 normalmente a gente tem só as consequências. Muita coisa legal deve acontecer. A Yara Greyjoy, ela aparentemente vai ser capturada pelo tio dela em algum momento na temporada. Pode ser no início, como pode ser no fim. Aquela cena em que o Theon ele tá descendo do bote, pode ser que eles tinham ido cumprir alguma missão, a Yara foi capturada e ele voltou pra avisar e etc. Mas também pode ser no final, e eles podem ter ido até o Fosso dos Dragões para tentar recapturar ela, ou talvez na batalha do Fosso dos Dragões ela seja capturada. Vale lembrar também que a gente viu várias imagens onde a Yara não está presente. A gente viu inclusive uma imagem onde tem vários Homens de Ferro questionando o Theon sobre a liderança dele. Eu imagino que sobre a liderança dele, onde ele apanha e etc. Deve ser uma cena bem legal de assistir, porque o Theon ele tá numa jornada de crescimento dentro da temporada passada e dentro da série, né? Então, ele ser questionado talvez mostre que ele possa ter algum pulso firme dentro ali do clã dele, né? Dentro da casa dele. Mas também pode ser que ele volte a ser o fedor ou podre e nada demais aconteça. Como eu disse, essa temporada deve ser uma temporada de reencontros, mas também de encontros. Por exemplo, o Jon Snow deve ter o seu primeiro encontro com um dragão, o que é algo muito importante hoje em dia, porque a gente já sabe que o Jon é filho de Rhaegar Targaryen, portanto ele tem sangue Targaryen. Tendo sangue Targaryen, ele pode domar algum dragão, montar em cima de algum dragão, alguma situação de perigo que possa vir a acontecer dentro da temporada, ou até mesmo que os dragões não estranhem ele, que os dragões fiquem de boa, falam, não, esse daí é um Targaryen e a gente tá de boa. A Arya e a Sansa devem se reencontrar, já que a Arya estava ali em Corre Hill, ela foi lá, matou o Walder Frey, cumpriu a missãozinha dela, agora ela poderia voltar para Winterfell. A gente já viu algumas imagens da Arya vestida a caráter como uma nortenha, e é bem possível também que o Bran acabe encontrando elas, mas isso é mais uma especulação, porque as imagens que a gente viu o ator que interpreta o Bran, o Isaac, ele estava no mesmo lugar onde a Arya e a Sansa estão, a Maisie Williams e a Sophie Turner, mas eles poderiam estar gravando cenas diferentes, né? Porque existem vários estúdios, várias locações, então um poderia estar gravando em um canto, o outro em outro, então não tem como a gente afirmar que ele vai aparecer. Uma coisa legal é que também o encontro entre a Sansa e a Arya vai gerar também algumas faíscas, não vai ser amigávelzinho não, vai ser algo como era antigamente, as duas não se davam muito bem, e agora vão se dar menos ainda, porque a Arya ela foi até os Homens Sem Rosto, ela aprendeu a matar, ela aprendeu a conviver de um outro jeito, a Arya sofreu muito fisicamente falando, né, ela passou fome, aconteceu muita coisa de ruim com a Arya, enquanto a Sansa, por mais que ela tenha sofrido muito mentalmente, porque era um terror psicológico que ela passava, fisicamente ela não teve nenhum dano. Ela tava ali, bom, eu não sei quando o Joffrey mandava alguém bater nela, mas ela tava em Porto Real, então ela comia tudo do bom e do melhor. Quando ela fugiu de Porto Real, ela foi pro Ninho da Águia, que é uma área nobre ali, uma família nobre, ela foi bem alimentada ali também. Quando ela saiu do Ninho da Águia, ela tava com o Mindinho, então ela continuou indo bem também, até que ela acabou parando em Winterfell. Ela sofreu lá fisicamente, isso é bem verdade, mas de qualquer forma, ela já tinha ali, ela era meio que da realeza do local, então ela não sofreu tanto quanto a Arya sofreu. E a Sansa aprendeu a politicagem. As duas são muito mais diferentes hoje do que elas eram antes, então esse confronto deve gerar algumas cenas bem legais. A gente vai ter também uma sacerdotisa vermelha em Pedra do Dragão.
Não vai ser a Kinvara, infelizmente. A gente não vai ver a Kinvara, que foi a sacerdotisa que apareceu em Meereen, que ajudou a Daenerys lá com o povo em Meereen. Então, só sobrou uma. A Melisandre. A Melisandre deve ter ido pra Pedra do Dragão. Talvez ela tenha voltado pra lá porque ela conhecesse o lugar e lá ela encontrou a Daenerys, que tem dragões. E lá ela falou, ah não, pera, então esse daqui é o meu novo Azor Ahai agora, porque essa menina aqui tem dragões, porra. Ela despertou os dragões de pedra, que talvez ela não conhecesse a história da Dany. E o Jon indo pra Pedra do Dragão é bem provável que eles se reencontrem, e o Davos também reencontre ela. O que é algo legal, porque a Melisandre matou a princesa Shireen e o Davos falou que quando encontrasse ela de novo iria matar ela. O Jon falou que se ela voltasse pro norte ele iria matar ela. Então os dois juraram ela de morte. Vai ser legal esse reencontro. O Bran deve cruzar a muralha nessa temporada também. Ele deve encontrar o Led Doloroso, que é o amigo do Jon, aquele que foi lá buscar os selvagens e que se tornou o Lorde Comandante da Guarda da Noite quando o Jon foi embora e foi pra Winterfell virar o Rei do Norte, né? Pra retomar o Winterfell. Só que a gente não sabe se eles vão rumar pro norte, porque é bem provável que o Ed não queira ir com ele pro norte, afinal de contas ele tem que ficar ali na muralha pra defender. E não sei como é que vai ser isso, por isso que a gente tem a dúvida se o Bran vai mesmo encontrar as irmãs nessa temporada ainda ou não. É provável, é possível, não sei, mas é possível que a gente já tenha alguma espécie de confronto entre os vagantes brancos e já os homens, até porque a gente já tem informações de que a gente tem grandes imagens dos vagantes brancos e de Wigs ou Whites sendo gravadas, então a gente já deve ver grandes batalhas entre os vivos e os mortos já nessa temporada. Provavelmente no último episódio, não sei se eles vão desenvolver isso ao longo da temporada inteira. Uma coisa também que é provável, que a gente tem visto especulações, é que o Jon acabe arranjando um casamento arranjado. Interessante isso, né? Arranjando um casamento arranjado. Mas enfim, ele deve conseguir algum tipo de casamento arranjado, porque apareceu uma menina ruiva, que já é um ponto pra ela aí, né? Com o Jon. Apareceu uma menina ruiva. Essa menina eles tinham acreditado como se fosse a dublê da Sophie Turner, mas parece que ela não vai ser a dublê da Sophie Turner. Ela pode ser uma Glover, talvez interesse amoroso do Jon, talvez não interesse amoroso, mas a Daenerys mesmo falou, a melhor maneira de você conseguir alianças é com casamento. Talvez o Jon firme essa aliança com a casa Glover, com a filha do Lord Glover, que vai aparecer e já foi confirmado. Seria legal isso, por quê? Porque seria mais ou menos o mesmo erro que o Robb cometeu, tendo em vista que todo mundo está esperando que exista alguma coisa entre o Jon e a Daenerys, que eu não sou muito fã disso, mas de qualquer forma é um caminho muito provável que aconteça. O Jon vai encontrar a Daenerys, os dois, ele rei e ela rainha, e daí pode acontecer alguma coisa, afinal de contas, além do mais, os dois são Targaryen, apesar deles não saberem disso. Então o Jon sendo prometido para alguém, e depois ele vai encontrar a Daenerys, ele acabar se apaixonando por ela e querer casar com ela, a gente já viu isso acontecer. Não com a Daenerys, é claro, a gente viu isso com o Robb. O Robb foi prometido ali pra filha do Walder Frey, foi até a guerra e de lá ele saiu casado. Quando voltou, morreu. É bem legal a gente ver isso, porque o Jon pode acabar passando pelo mesmo dilema do irmão. E aí é legal a gente ver o que o Jon vai fazer. Se ele cometer o mesmo erro, é bem provável que ele perca o apoio dos nortenhos. A não ser que ele seja muito bom em diplomacia e falando, não, só casei com ela porque eu precisava do apoio do sul, da batalha contra os mortos e etc. E aí, sendo aprovado o casamento entre mais de uma pessoa, né, ele pode até casar com a filha do Lord Glover depois, no final da série, e viver feliz com uma platinada e uma ruiva. Bom, foram essas as novidades que eu consegui separar pra vocês. O vídeo ficou muito longo, eu sei, mas eu quis fazer um vídeo bem completo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele gostei. O que você acha que vai acontecer nessa temporada? Diz aí nos comentários, por favor, eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou fazer mais outros vídeos, eu imagino, sobre as novidades, porque, como eu disse, ainda não acabaram ainda as filmagens. Então, pra você que assistiu esse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.